Oi, pessoal, eu sou a doutora Priscila Lotier, sou cirurgia plástica. Eu me formei na USP, eu tenho 15 anos de formada e eu faço parte do time de experts cirurgiões plásticos da Academia da Pele. A Academia da Pele é uma proposta super bonita de trazer médicos de qualidade até os pacientes e ajudarem esses pacientes nessa jornada em busca pela sua beleza. Então, nós temos cirurgiões plásticos e dermatologistas cadastrados em todo o território nacional. E se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, é só acessar o Instagram, Academia da Pele. Hoje eu fui convidada pelo pessoal da Academia da Pele para falar sobre lipoaspiração. Lipoaspiração é uma das minhas grandes paixões em cirurgia plástica, uma cirurgia que eu amo fazer, ela é muito versátil e ao longo dos anos ela só melhorou. E eu quero passar um pouquinho desse meu conhecimento de lipoaspiração para vocês hoje, ensinar um pouquinho mais sobre termos técnicos. Hoje em dia a gente vê, principalmente no Instagram, o tema lipoaspiração sendo abordado por diferentes nomes. Eu quero explicar para vocês o que é cada um desses nomes e mostrar um pouquinho de como ela, hoje em dia, é uma técnica amplamente usada para diversos procedimentos de cirurgia plástica e também segura. Vamos começar vendo os corpos? Né? O que é o ideal de beleza, o corpo ideal, o corpo que o pessoal procura, né? Hoje em dia, a lipoaspiração ela ajuda a atingir esse corpo desenhado, tanto pacientes do sexo masculino quanto pacientes do sexo feminino. Ela é uma técnica procurada por qualquer pessoa que queira deixar esse abdômen mais definido, definição da cintura, geralmente aquela lipo das costas, com ou não enxerto de gordura no bumbum, né? E ela também pode ser utilizada em outras áreas do corpo, por exemplo, na face, para fazer uma lipoaspiração da região da papada, nos braços, nas coxas. Ela é uma técnica que pode ser desenvolvida especificamente para cada área do corpo. Os lugares mais pedidos para fazer lipoaspiração, geralmente a região do abdômen, nos homens, a região do peitoral, muitas vezes existe até um aumento de gordura ao redor da mama masculina, que chama ginecomastia, e essa é uma área muito pedida. No caso das mulheres, a gordurinha que vem aqui na axila, né, ou na lateral da mama, que a gente fala que é a gordura do sutiã, as costas, né, geralmente essa região próxima do bumbum pode acumular um pouquinho de gordura, a gente chama isso de flanco, é uma das áreas mais pedidas para fazer a lipoaspiração. E como eu comentei, também podemos fazer a lipoaspiração dos braços, da coxa, da papada. O segredo é fazer uma harmonia, um equilíbrio entre a retirada da gordura dos locais indesejados e a colocação da gordura em lugares que a gente deseja realçar. Então, por exemplo, quando a gente fala de lipoescultura, geralmente a gente quer dizer que é retirada a gordura de cintura, das costas, do abdômen, das coxas e colocada na região dos glúteos para realçar o bumbum. Isso melhora o desenho, o contorno, né? Faz aquele corpo de cinturinha fina e aquele quadril mais arredondado. E como a gente tem visto a lipoaspiração ser comentada por aí? Então, a lipoaspiração em si, ela é uma técnica da cirurgia plástica que faz a retirada da gordura através de uma cânula de lipoaspiração. Ao longo dos anos, desde a invenção da lipoaspiração na década de 70, seu boom na década de 80, a cânula foi ficando cada vez mais segura, cada vez menor, cada vez mais delicada. Isso para proteção mesmo dos pacientes e para o refinamento técnico, para a gente conseguir melhores resultados. Então, quando a gente vê, assim, praticamente só escrito lipoaspiração, significa que vai ser só feita a retirada da gordura. A gente pode usar isso, essa técnica de lipoaspiração, hoje em dia é utilizada não só para fazer o contorno corporal, para melhorar os contornos do corpo do paciente, mas também, por exemplo, quando a gente quer coletar uma gordura, para colocar na face, para fazer enxerto de gordura no rosto, né? Realçar a bochechinha, às vezes fazer um preenchimento de lábio com a própria gordura do paciente, definir essa região do queixo, né? Também é utilizada para colocar na mama ou para colocar no bumbum, que é o mais comum, vocês já devem ter eventualmente visto isso por aí.
Então, quando a gente fala lipoescultura, a gente quer falar essas duas coisas: a retirada da gordura dos locais indesejados e a colocação dessa gordura em lugares que a gente quer realçar. Geralmente o bumbum, mas pode ser colocada na mama, pode ser colocado, por exemplo, no bigode chinês, né? Em regiões do rosto também. A lipoplastia é semelhante à lipoaspiração. E hoje em dia a gente tem visto muito falar de LAD, lipo HD e lipo de definição. Então, o que são esses nomes? As lipos com definição, elas têm o diferencial de, além de ser feita a retirada dessa gordura, a gente faz um trabalho especial para realçar a musculatura desse paciente. Mais para frente eu vou falar mais disso, né? Ela começou muito com o uso de tecnologias em lipoaspiração. Então, às vezes, para fazer a lipo de definição, a gente pode usar um lipolaser, que é um aparelho que faz retração da pele e derrete a gordura. A gente pode usar o Vaser, que é um outro aparelho que também serve para emulsificar a gordura, o Renuvium. Todas essas tecnologias novas, elas vieram complementar nossos resultados de lipo com definição. E esses termos são sinônimos. Então, a lipo HD seria a lipo de alta definição, onde a musculatura vai ficar bem marcada ao final da cirurgia. A LAD é o jeito que ficou no português, né? A lipo de alta definição. E a lipo de definição é quando a gente vai realçar essa musculatura, mas não necessariamente no seu grau máximo. Às vezes a gente faz só um sombreado, sugerindo essa musculatura, né? Ou até uma definição num nível médio. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês entenderem melhor. E aí eu coloquei alguns termos que a gente ouve por aí, que eu acho importante também. Por exemplo, a hidrolipo, hidrolipoplasia, minilipo e quando as pessoas falam só o lipolaser. Essas são formas de fazer a lipoaspiração, às vezes num ambiente até de consultório, onde você retira aquela gordura localizada em pequenas áreas do corpo, por exemplo, só a região abaixo do umbigo, no abdômen, ou só a papada, ou só essa gordurinha das axilas. Muitas vezes esses procedimentos são feitos por médicos que não são cirurgiões plásticos, né? Os cirurgiões plásticos às vezes fazem também, mas tem que ser aquele caso bem específico de paciente que tem a gordurinha localizada e ele é feito apenas com anestesia local. Não tem um anestesista, não é necessário internar. Mas ela trata uma região pequena do corpo, né? Quando a gente fala em lipoaspiração, lipoescultura, lipo HD, a gente já está falando de um tratamento mais completo desse corpo, de diferentes áreas. Então, como que mudou, assim, essas técnicas de lipoaspiração? A lipoaspiração convencional é a lipoaspiração que a gente já está acostumado desde a década de 80, que utiliza as cânulas, né? E o que aconteceu? Hoje em dia a gente não usa mais cânulas? Na verdade, não. A gente vai usar a lipoaspiração convencional associada a uma técnica, alguma tecnologia de melhora dessa lipoaspiração. E aí a gente tem ali a vibrolipoaspiração, que é um aparelho que faz a cânula fazer certas vibrações, e essas vibrações quebram a célula de gordura, permitindo a sua retirada. A gente tem o lipolaser, que é uma forma de quebrar essa célula de gordura com o uso de um laser. Esse laser é um laser de diodo, e ele é passado por dentro da pele, né, na camadinha de gordura, com o paciente anestesiado também. O lipolaser, além de fazer a quebra da célula de gordura, ele também vai ajudar na retração dessa pele, deixando mais firme, sabe? Não fica aquela flacidez residual. Nós temos também o Vaser, que é uma lipoaspiração ultrassônica. Os aparelhos do Vaser estão começando a ser utilizados, essa tecnologia do Vaser está começando a ser usada no Brasil agora, né, a partir desse ano, mais recentemente. E junto com ele vieram o Renuvium e o InMold. Essas outras duas tecnologias também são formas de fazer a lipoaspiração com menos machucado as células de gordura, né? São tecnologias que também fazem essa quebra da célula de gordura, mas o principal delas é ajudar nessa retração da pele. Então, é combater essa flacidez. Então, muitas vezes a paciente já teve filhos, ela tem aquela barriguinha que, além de ter um acúmulo de gordura, tem também a flacidez da pele, porque ela já teve uma distensão na gravidez, né? Mas ela não gostaria de fazer uma abdominoplastia, por exemplo, por conta da cicatriz. Então, nesses casos, às vezes a gente entra com uma tecnologia, né? Faz a lipoaspiração,
Pode ser feito o Vaser, o Renuvion ou até o InMold, né, no Body Tight, para trazer essa pele, trazer uma firmeza para essa pele de novo, né? E aí ela, com isso, acaba evitando fazer a cicatriz do abdominoplastia. Às vezes a gente consegue fazer com que essa paciente não precise fazer o abdominoplastia, ela faz só a lipo e já fica com aquela barriga definida. E as vantagens de toda essa tecnologia, então. Então, essas tecnologias, elas vieram para agregar, né, para trazer melhores resultados. No lado do cirurgião plástico, elas são ótimas, porque é menos cansativo fazer esse tipo de cirurgia, e a gente vê nos pacientes que os resultados são mais bonitos, conseguem um contorno melhor, e principalmente essa retração da pele, né, que faz o combate da flacidez, deixando ainda esse resultado mais realçado. A desvantagem principal, além do custo, é que são as tecnologias novas, ainda a maioria dos cirurgiões plásticos está numa curva de aprendizado, que a gente fala, né? Que é sempre ficar mais atento, né? E observar também esse pós-operatório, né? Tem que ser feito por médicos que tenham um treinamento correto, necessário, para evitar queimaduras, fibroses, seromas e até a descoloração da pele. E a lipoenxertia? Então, a lipoenxertia hoje, ela é super versátil. A gente pode fazer ela na face para tratar um bigode chinês, aqueles sinais de envelhecimento que incomodam tanto as mulheres, a perda de volume nos lábios, com aquele código de barras, a perda de volume da bochechinha, né? Às vezes até na testa a gente faz, na fronte, para tratar essa ruga da braveza, sabe? O pé de galinha, face em especial, quando a gente fala de fazer lipoenxertia, às vezes a gente faz essa lipoenxertia numa cirurgia só de face, por exemplo. A gente vai fazer a cirurgia de face, combate aquela flacidez e aí tira um pouquinho de gordura, sem necessariamente fazer a lipoaspiração completa, para separar a gordurinha boa e colocar no rosto e separar o nanofete, que é a célula tronca de gordura, que vai fazer toda a renovação e regeneração dessa pele do rosto. Ela também pode ser usada nas cicatrizes, né? O nanofete, que é a célula tronco que fica na gordura, ele trata a cicatriz, às vezes ele faz até uma regeneração dessa cicatriz, né? A cicatriz, além de se atenuar, ela começa a ficar com uma cara de pele normal, né? Não é que vai sumir a cicatriz 100%, mas ela vai ficando cada vez mais parecida com a pele ao redor, não fica mais aquela pele de cicatriz característica, esbranquiçada, às vezes afundada, né? E a gente faz muita lipoenxertia hoje associada a cirurgias dos seios. Por exemplo, vai colocar uma prótese de mama de silicone e a gente quer deixar esse seio mais arredondado. Às vezes é aquele peito que é mais afastado um do outro. Para corrigir isso, deixar aquele seio juntinho, aquele decote bonito, a gente coloca o enxerto de gordura, faz uma mamoplastia híbrida com a prótese mais a gordura. Nos glúteos, que é uma técnica tradicional, já contei para vocês, às vezes a gente pode usar um enxerto de gordura associado à prótese glútea ou também só um enxerto de gordura, para deixar esse bumbum mais arredondado, tirar alguma área de retração. E hoje em dia a gente tem usado o nanofete também, que é a célula tronco da gordura, para tratar celulites. Às vezes a gente faz a lipoenxertia na musculatura do abdômen para definir melhor aquele tanquinho, né? E aí, como eu tinha falado anteriormente, em áreas de fibrose, em irregularidades, em áreas de cicatrizes. Então, vamos falar um pouquinho de segurança na lipoaspiração? Eu acho que a primeira pergunta que passa na cabeça dos pacientes quando a gente fala de lipoaspiração, infelizmente, é pensar em, às vezes, numa fatalidade, numa morte, numa intercorrência mais grave, né? Então, pelas últimas estatísticas das sociedades internacionais de cirurgia plástica, a lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo todo. É realizado mais ou menos 1.500.000 cirurgias de lipoaspiração por ano, né? E esse número é super expressivo, assim. Além da lipoaspiração, a outra cirurgia que é feita nessa proporção é a prótese de silicone. Mas para vocês terem uma ideia, assim, de morte em lipoaspiração, geralmente acontecem 19 casos de morte a cada 100.000 pacientes. Se a gente colocar isso numa estatística, é 0,0001% de morte nas lipoaspirações. É um número muito pequenininho, mas mesmo assim é um número que sempre preocupou os cirurgiões plásticos, porque geralmente são pacientes jovens que têm alguma intercorrência mais grave. Nos últimos anos foi feito um grande esforço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e das sociedades internacionais também para tentar reduzir esse número ainda mais.
Então, hoje em dia, a gente vai falar de lipoaspiração segura, né? A lipoaspiração segura é a lipoaspiração que tem um limite. Você não pode tirar mais do que 7% do peso corporal daquele paciente. Ela é feita por um cirurgião plástico com residência, formada, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Ou, se estiver em outros países, pela Sociedade de Cirurgia Plástica do seu país. Ele tem que ter uma formação específica para fazer a lipoaspiração, ele tem que saber onde ele está atuando e toda a anatomia daquele local para fazer uma cirurgia segura, né? Isso estou falando em risco de perfuração, todas essas coisas que a gente tem medo. Uma outra cautela que a gente sempre tem é fazer a lipoaspiração mais extensa dentro de um ambiente hospitalar, né? É uma cirurgia que é feita com anestesista na sala, o paciente é totalmente monitorizado. Durante a cirurgia é feita uma massagem nas pernas dos pacientes o tempo todo, com um aparelho específico que chama Sequel. Esse aparelho previne a trombose nas pernas, né, que é uma das principais causas de óbito depois da lipoaspiração, são eventos tromboembólicos. Então, é feito todo um esforço da parte dos cirurgiões plásticos e das suas equipes para que não ocorra essa trombose. E, além de tudo isso, é muito importante o pré-operatório, né, pessoal? Fazer os exames certinhos, a gente tem que saber quanto que estava a hemoglobina desse paciente antes de operar, se ele se alimenta bem, se ele fuma, se ele tem algum problema de saúde, se ele tem alguma alergia, né? Todo esse histórico é muito importante vocês serem honestos e contarem para os seus cirurgiões plásticos, porque é eles que vão estar ali com você, anestesiado, fazendo essa cirurgia. Toda a informação conta nessa hora. Então, a gente sempre estuda a anatomia da gordura da parede abdominal, né? A gente tem a pele e a nossa gordura não é só uma camada, né? Nós temos duas camadas separadinhas de gordura, que é uma camada mais superficial e uma camadinha mais profunda. A camada mais profunda é a camada que a gente vai atuar para tratar na lipoaspiração, é onde a gente acumula aquela gordura que ninguém quer, do Big Mac, da batatinha frita. Então, é essa que a gente tem que tirar para o corpo ficar sequinho para definir aquela musculatura. Hoje em dia, com a lipo de definição, uma outra parte da anatomia que a gente estuda muito é a anatomia da musculatura. E o principal nesses casos é conhecer as diferenças da musculatura dos homens para a musculatura das mulheres. São os dois grandes pacientes assim que não pode transformar o corpo do homem depois da lipoaspiração num corpo afeminado, né? Isso é um grande erro. Então a gente precisa conhecer bem as estruturas, conhecer bem a anatomia masculina e diferenciar da anatomia feminina para dar um resultado natural, bonito, harmonioso e de acordo com cada paciente. E aí lembra que eu falei que tem diferentes graus de fazer a definição? Então, aqui eu peguei uns abdômenes só para vocês entenderem bem. Esse primeiro é o soft definition, é a definição mais suave, mais leve. A gente tem uma insinuação da onde estaria aquela musculatura, a barriga está magra, mas você não enxerga a musculatura em si. O do meio é o medium definition, que é uma definição mediana. Você já enxerga um pouco mais dessa musculatura, mas não está aquela barriga trincada. Pode ser que esse paciente do meio, se ele começar a fazer mais academia, a malhar, ele vire um paciente com uma high definition, né? Ele consiga deixar esse abdômen ainda mais marcado. E por outro lado, também se ele começar a comer muito, vai engordar, né? Tem que tomar cuidado também com as técnicas de lipoaspiração de definição. E o último caso, que é aquele paciente que você enxerga toda a anatomia muscular dele, e aí estou falando que não é só em abdômen, mas também na região do peitoral, nos braços, está tudo assim bem definidinho. A gente praticamente vê até a separação entre uma banda muscular e outra aí nesse tanquinho, né? E isso é uma questão de gosto, pessoal, de gosto de cada paciente, do que ele está buscando para o seu próprio corpo, de quanto ele treina, do quanto ele vai para a academia, de que nível assim de treinamento corporal mesmo que ele tem e como que ele vai fazer para manter isso no pós-lipoaspiração, para manter esse resultado bacana. Então, muitas vezes, os pacientes que querem uma high definition são pacientes que já estão treinando há algum tempo, mas apenas com a academia eles não conseguem chegar nesse resultado tão definido. Né? E muitas vezes são pacientes que acabam buscando anabolizantes, por exemplo, algum tipo de droga para realçar ainda mais a musculatura do corpo, que não é
é uma droga que não vai fazer bem, né? Que não pode ser usada a longo prazo. A gente sabe dos riscos de anabolizantes, né? Às vezes até podem dar tumores hepáticos. Então, não é uma coisa bacana. Quanto mais você puder evitar esse tipo de suplemento, melhor. E aí que entra a lipo de definição. A gente vai trabalhar num paciente que já está magro, que está treinando e vai só mostrar tudo aquilo que ele conquistou na academia no último ano, tirando essa camada de gordura e mostrando essa musculatura dele já trabalhada. E o bacana é que daí ele vai parar de tomar anabolizante, né? Não vai precisar. E nas mulheres? Nas mulheres também a gente pode fazer o soft definition, aquela barriguinha seca, magra, que você enxerga um pouquinho essa musculatura, mas ela não está evidente. O medium definition, que você enxerga um pouquinho mais a sombra dessa musculatura, né? A gente vê que ela também está magra e que ela vai na academia, faz abdominal. E o high definition, que a gente enxerga realmente não só a musculatura bem marcada, como até esses ligamentos que eu falei entre os diferentes domínios musculares, né? E aí também, o corpo inteiro bem harmonioso, é o abdômen que é seco, é a coxa que está definida, é o braço que está definido, né? Sempre num conjunto. Passo fundamental da cirurgia é esse, é quando a gente vai fazer a demarcação abdominal, né? Nessa hora, conversando com o paciente, pedindo para ele fazer alguns movimentos, ou ela, que a gente vai marcar direitinho onde estão essas intersecções entre um grupo muscular e outro, para depois poder trabalhar, poder secar essa barriga e mostrar essa musculatura. E o risco de você não fazer essa demarcação direita é você conseguir um resultado não natural, né? Uma barriga que não tem nada a ver. Nesse caso, essa celebridade australiana ficou até famosa na Austrália porque a barriga dele falavam que parecia das tartarugas ninja, né? Que era um abdômen que tinha uma marcação dos gominhos, mas que não correspondiam exatamente aos gominhos musculares dele. Então, o risco da lipo de definição é esse, é ficar um resultado fake, um resultado feio, né? Por isso que às vezes a gente pede para o paciente até emagrecer antes de fazer a lipoaspiração de definição. Né? Para a lipo convencional, depende de cada paciente, do objetivo que o paciente tem, né? Do que ele quer conquistar, mas a lipo de definição, em especial, o paciente precisa estar magro. E o pós? O pós tem uma coisa que é fundamental, que é o uso da cinta. Né? A cinta, depois da lipoaspiração, em geral, a gente usa essa cinta mais completa. Eu geralmente indico uma cinta que tem uma compressão, mas ela não pode apertar demais. Então, não é que eu quero que ela fique larga, ela precisa fazer a compressão, mas a cinta muito apertada, às vezes dá irregularidade, às vezes o paciente fica até com falta de ar no pós-operatório, sabe? Então, essa questão do tamanho da cinta é fundamental para o sucesso da cirurgia. Precisa ter um tecido que ventile bem, para não ficar acumulando ou esquentando, o paciente não ficar suando por baixo daquela cinta, né? E a gente sempre toma o maior cuidado com toda a região de costura, de zíper, de colchete. Às vezes a gente põe até uma plaquinha acolchoada embaixo para fazer a definição. Todo o esforço nos primeiros dias, principalmente no primeiro mês após a lipoaspiração, é para controlar o edema, que é o inchaço, o controle da dor também do paciente, que a gente não quer que ele sinta muita dor. E as cintas modeladoras ajudam muito nisso, né? O fato de você ter essa firmeza da compressão da cinta ajuda você a sentir menos dor, conseguir fazer suas atividades e também não inchar tanto. E aí, nesses casos, a gente sempre associa a drenagem linfática. E mais recentemente, além da drenagem linfática, a gente também usa a tape, uma fita que é colocada para fazer a definição do abdômen, para ajudar também a controlar esse inchaço, né, a melhorar toda a recuperação do paciente. Ela acelera demais o pós-operatório. Vamos falar um pouquinho, então, da lipoaspiração tradicional, que aqui eu estou chamando de convencional, e as diferenças dela para a lipo-HD. Então, aqui na foto a gente já vê, né, uma das principais diferenças é que o paciente que busca lipo-HD é um paciente que quer que essa musculatura fique mais à mostra, fique mais em evidência. E nos homens? A lipoaspiração dos homens, então, tem algumas particularidades. A gente não usa a mesma técnica que usa na lipoaspiração das mulheres, né? A gente sempre vai trabalhar essa musculatura conforme a anatomia do corpo masculino, tentando deixar esse corpo com definição, bem sequinho também,
mas sem acinturar demais, sem volumizar o bumbum, por exemplo, né? Então, tem algumas particularidades de desenho. É isso aí, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Eu adorei estar aqui. Se vocês quiserem mandar dúvidas, a gente está à disposição. A lipo-HD seria indicada para qual tipo de paciente? Então, a lipo-HD e a lipoaspiração convencional, geralmente a gente acaba indicando a lipo-HD para o paciente que já tem um corpo magro, né? Que já faz algum trabalho de academia e quer mostrar ainda mais esse resultado. Um paciente que tem um estilo de vida bacana, que ele já faz uma dieta equilibrada, que ele tem uma rotina de treino, né? Por que a gente toma esse cuidado? Porque muitas vezes o paciente que está acima do peso faz a lipo-HD, às vezes fica um resultado muito artificial. Ou também o paciente que emagrece para operar e depois não consegue manter aquele peso, engorda no pós-operatório, às vezes no primeiro ano, logo na sequência, também acaba ficando um resultado que não é tão bonito. Então, às vezes, o paciente que tem dificuldade para manter o peso, ou está nessa fase que está com mais dificuldade, às vezes o que eu proponho é fazer a soft definition, é fazer uma lipo HD, mas sem deixar aquela musculatura tão marcada, sabe? A gente deixa a barriga bonita, com aquela anatomia muscular aparente, mas sem mostrar tanto, né? Porque daí, se ele tiver uma recaída, acabar ganhando peso no pós-operatório, o resultado continua natural, continua bonito. Então é isso, meninas. Eu vou, até aproveitando essa perguntinha, responder uma outra coisa. Na verdade, a gente tem um protocolo que ensina os pacientes a manter o peso no pós-lipo. Sabe por quê? Porque eu acho que depois que a gente faz a lipoescultura, a lipoaspiração, pode ser convencional, pode ser definição, você perde um pouco esse parâmetro da barriga, né? O paciente, antes de fazer lipoaspiração, ele sabe que ele está ganhando peso, porque às vezes a calça não fecha ou está mais apertada, porque a barriga é a primeira coisa que aumenta. Depois da lipo, isso não vai acontecer, porque a gente começa a ganhar gordura diferente. A gente vai começar a ganhar gordura nas áreas que não foram lipadas, às vezes até em braço, em coxa, e o abdômen continua sequinho, precisa ganhar muito peso para aquela barriga aumentar. Então, no pós-operatório, a gente tem uns truques que a gente ensina para os nossos pacientes, para eles terem uma facilidade maior a manter esse peso, não ganhar peso, principalmente no primeiro ano depois de cirurgia, para eles conseguirem curtir aí esse resultado, que vai estimular tanto eles depois a manter esse corpo, né, e ficar cada vez melhor. Então, só para lembrar vocês, a gente está aqui com o pessoal da Academia da Pele, vocês podem acessar todos os conteúdos da Academia da Pele no Instagram, que é @Academia da Pele. Tem o site também, que é www.academiadapele.com.br.